Existem algumas histórias que aconteceram com o povo de Israel que são bem interessantes. E as histórias narradas na Bíblia a respeito do povo de Israel, elas são muito pedagógicas, são muito instrutivas, edificantes. E a Bíblia é um livro extraordinário porque ela não esconde os erros, as mazelas do povo, dos homens chamados homens de Deus. Para nos ensinar a como nos comportarmos de acordo com o correto que eles fizeram, mas também nos ensina a não praticarmos os erros que eles fizeram, que eles cometeram. Então a Bíblia é um livro extraordinário porque ela é muito instrutiva, é um livro muito pedagógico. Tem uma história em especial aqui narrada na Bíblia no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 18, fala a história de dois reis. Nessa época, logo após o reinado de Salomão, quando seu filho assumiu, houve uma divisão do reino. Houve a divisão do povo de Israel. O povo de Israel era formado por 12 tribos e 10 tribos ficaram de um lado e 2 tribos ficaram de outro lado. Essas 10 tribos agora foram chamadas de povo de Israel, cuja capital era Samaria. E outras 2 tribos ficaram de outro lado, que era a tribo de Benjamim e de Judá, cuja capital era Jerusalém. E eram chamados povos de Judá. Em determinado momento, Acabe, que era rei de Israel, e Josafá, que era rei de Judá, eles se aparentaram. Os filhos se casaram ali e eles se tornaram parentes. E Acabe convidou Josafá para vir a Samaria em uma determinada feita. E nessa época estava havendo uma batalha, uma guerra de Israel contra os sírios. E Acabe chamou Josafá para participar, para ajudá-lo nessa batalha, nessa guerra. E Josafá era um homem muito temente a Deus. E ele aceitou, mas ele disse assim, vamos consultar a Deus, vamos saber o que Deus fala sobre isso, se ele autoriza a gente a participar dessa guerra ou não. E Acabe concordou e ele chamou alguns profetas ali de Israel, que eram profetas que falavam em nome de Deus. Vieram 400 homens, 400 profetas que falavam em nome de Deus. Mas esses profetas, apesar de falarem em nome de Deus, eles eram cobiçosos, eles eram idólatras. Eles começam a profetizar ali e eles falam, não, rei Acabe, pode ir nessa batalha que Deus vai dar vitória, o senhor vai ser superior, o senhor vai derrotar os sírios, e aquela coisa toda massageando o ego do rei ali. E Josafá não fica contente com aquilo soa mal para ele. Ele fala, não tem mais nenhum profeta aqui que fale em nome do Senhor? E Acabe fala assim, tem um sim, o nome dele é Micaías, só que eu não gosto muito dele. Ele só fala coisas ruins a meu respeito, ele não profetiza coisas boas. E Josafá fala assim, não, chama ele, vamos ouvir o que ele tem a dizer em nome de Deus. E aí alguns mensageiros vão lá buscar Micaías. E acontece algo interessante, quando eles chegam para falar com Micaías, eles falam assim, os mensageiros falam assim, olha, o rei está chamando você para profetizar, para falar o que Deus está falando, mas os outros profetas já falaram que ele vai ser vitorioso na batalha, não fala coisa diferente não, fala que ele também vai ser vitorioso. E aqui a gente já começa a analisar e aprender o seguinte, que aqueles 400 homens, aqueles 400 profetas que foram primeiro, na verdade, eles não estavam falando em nome de Deus. Eles não estavam falando aquilo que Deus disse. Eles estavam falando aquilo que o rei queria ouvir. Massageando o ego do rei ali. Exaltando o rei. E os mensageiros falaram para Micaías para falar a mesma coisa. Chegou ao ponto de um profeta desses 400, chamado Zedequias, construir ali 10 chifres de ferro e fala assim, rei Acabe, o senhor vai vencer os sírios com esses chifres de ferro. E todo o povo alvoroçado ali, e Acabe todo alegre, e Josafá fala assim, vamos ouvir o que tem a dizer Micaías. Quando os mensageiros falam para ele, fala
o que os outros profetas disseram. Micaías diz assim: eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. E Micaías chega ali diante de Acabe e Josafá, e eles perguntam para ele o que Deus diz. E Micaías, meio que sarcasticamente, ele fala assim: não, podem ir para a batalha assim, que vocês vão ser vitoriosos. E aí Josafá olha para ele e fala assim: quantas vezes eu vou ter que te falar para que você fale a verdade em nome do Senhor? E aí Micaías olha firmemente para eles e diz assim: eu vi o povo de Israel disperso como ovelhas que não têm pastor, sem dono. Volte para suas casas em paz. Porque eu tive uma visão. Eu vi o trono de Deus e Deus sentado no seu alto e sublime trono e todo o exército celestial diante de Deus. E o Senhor disse assim: quem vai incitar Acabe para que ele vá para essa batalha e ele perca essa batalha, ele seja derrotado? E um falava uma coisa, um espírito falava uma coisa, outro... isso na visão de Micaías. Um espírito falava uma coisa, outro falava outra coisa, e de repente saiu um espírito da mentira por detrás deles e falava assim: eu vou. Você vai? Vou. E como que você vai agir? Eu vou usar a boca dos profetas para mentir para Acabe. E o Senhor diz assim: vai, e você vai ser bem sucedido. E aquele espírito vai e usa os profetas para mentir diante de Acabe. E quando Micaías diz isso, Acabe fica enfurecido, irado ali, e ele fala para Josafá: tá vendo? Ele só fala o mal sobre mim. E mandou prender Micaías no cárcere e sustentar ele a pão e água até que ele voltasse em paz da batalha. E aí Micaías, com toda a sua convicção, a certeza de que Deus estava falando através dele, Micaías diz assim: rei, se você voltar dessa batalha em paz, então Deus não falou através da minha boca. E o rei vai. E nessa batalha, quando eles estão lá na peleja, Acabe, ele tira suas vestes reais, ele se veste como um guerreiro qualquer para ele não ser reconhecido, porque naquela época as batalhas, quando eram travadas, o inimigo eles focavam no rei, porque se eles matassem o rei, os outros perderiam a força, o ânimo e acabariam fugindo, né? Então Acabe se disfarça como um guerreiro qualquer, mas tem um soldado da parte dos inimigos que ele lança uma flecha a esmo, sem direção alguma, e essa flecha atinge entre na armadura, em um vão da armadura de Acabe, atinge Acabe, Acabe fica ferido e naquele mesmo dia ele morre. O que nós aprendemos através dessa passagem interessante? É que hoje em dia a Bíblia é um livro muito atual, né? Hoje em dia tem muitas pessoas falando em nome de Deus quando Deus não diz nada. Pessoas pregando, anunciando mensagens que está massageando o ego do povo. Falando que o povo vai conquistar, que o povo vai ser bem sucedido, que o povo é vitorioso, que o povo vai ter bens, que o povo vai ter dinheiro, quando na verdade Deus não falou nada. Tudo isso para massagear o ego do povo, para despertar a cobiça que tem no coração do próprio povo. E é lógico que não são todos, mas é uma grande maioria do povo que está ouvindo essas mensagens e está tendo seu ego massageado. Muitos pregadores têm feito isso nos últimos dias, nas suas comunidades, nas suas igrejas. O povo não quer ouvir a verdade. O povo não quer ser confrontado na sua prática do pecado. Mas existe um remanescente. Existem homens sérios. Existem homens que estão levando a palavra de Deus a sério ainda, que estão pregando a verdade, que estão falando aquilo que Deus disse, literalmente, e não aquilo que o povo quer ouvir. Mas às vezes, esses que estão falando a verdade, eles estão sendo ignorados. Estão agindo com eles com indiferença. Estão abandonando eles. Alguns são taxados quando eles confrontam o pecado, quando eles falam a verdade, quando eles dizem para o povo que se eles continuarem nos seus pecados, eles vão perecer. Alguns são taxados como profetas do caos.
são taxados como rígidos, como radicais. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você que está falando a verdade, você que está ouvindo a voz de Deus, continue firme nas suas convicções, naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Não negocie a verdade. Aquilo que Deus colocar no seu coração, fale de acordo com a palavra. Ninguém pode com a verdade. Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que cura, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então você que está falando a verdade e que de alguma forma as pessoas não estão aceitando bem as suas palavras, não estão aceitando a sua pregação, continue, persevere, não negocie a verdade. Pedro, em determinado momento, diz: mais bem-aventurada coisa é agradar a Deus do que aos homens. Não fique apenas massageando o ego das pessoas. Diga a verdade. E falar a verdade não significa que simplesmente as pessoas não vão ter conquistas, não vão ter vitórias. Muito pelo contrário. Se seguirem a verdade, elas vão ter conquistas, vão ter vitórias. Mas muitas vezes a verdade não vem só para dizer que vão ter conquistas e vitórias. A verdade vem para que a pessoa abandone a sua vida de pecado. Para que a pessoa abandone a sua vida de promiscuidade. Para que a pessoa se alinhe com a palavra de Deus. Não negocie a verdade. Continue firme, mesmo que te abandonarem, mesmo que te ignorarem, mesmo que agirem com indiferença com você. Continue. Existe um remanescente que está honrando a palavra de Deus, que está honrando a verdade, que está falando a verdade. Mesmo que doa, mesmo que sofra, mas eles continuam e perseveram na verdade. Se você é um desses, eu quero te dizer, continue. Continue. A verdade de Deus vai prevalecer. Não negocie os princípios do Senhor. Não negocie a verdade do Senhor. Que com certeza Deus vai te honrar. E a honra de Deus não é material, não é aplausos diante de homens. A honra de Deus é na eternidade. Que Deus possa te abençoar. Um abraço e até a próxima.